Como controlar o nervosismo na prova didática do concurso público? Você é uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, muito estressada, vai fazer a prova do concurso público, a prova de didática, não sabe o que fazer, nem por onde começar para controlar esse nervosismo? Não precisa mais se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega conteúdo especial para você. Nesse vídeo eu vou te explicar, eu vou dizer algumas estratégias, algumas dicas que você vai implementar para controlar o seu nervosismo, o seu estresse, a sua ansiedade durante a preparação e durante a prova didática, fazendo com que você tenha uma apresentação mais controlada, uma apresentação mais eficiente e assim consiga alcançar a aprovação no seu concurso público. Beleza? Então vamos iniciar esse processo pedagógico. Esse é um assunto muito importante, que é aprender a controlar o nervosismo diante e durante a prova didática. A prova objetiva já é uma fase muito difícil, muito complexa. E quando a gente entra no conceito da prova didática, que agora, ao invés de fazer uma prova, você vai desenvolver uma aula didática, onde você vai ser avaliado por uma banca. Então, tudo fica mais complexo. Mas isso não quer dizer que essa realidade, essa prova, vai tornar a sua nota menor, prejudicando a sua aprovação. Mas o inverso. Existem pessoas que têm uma habilidade muito maior, por exemplo eu, em relação à prova didática quando comparada à prova objetiva. E assim faz parte do processo. O mais importante nesse caminhar é que você consiga controlar o nervosismo e assim consiga fazer uma boa apresentação, certo? É impossível, tá? Seja você acadêmico, seja você professor atuante, seja você professor universitário que tem lá seus 20, 15 anos de profissão, de experiência, mas na hora todo mundo fica com um friozinho na barriga, dá aquele tremelique, a língua fica pesada, a garganta fica seca, mas a gente tem que utilizar de algumas técnicas para a gente controlar esse nervosismo, tá? Quando a gente entra no conceito de prova didática, a banca não vai conseguir mensurar se você domina a totalidade do conteúdo, mas ela vai perceber a sua postura na apresentação do conteúdo. Quando a gente montou o plano de aula, eu conversei com vocês e falei que a gente tem que fazer um recorte do tema, tá? Porque o tema competição e cooperação, os aspectos da totalidade do conceito competição e da cooperação são enormes. Então, tem uma análise histórica, tem fatores que possibilitam, que incentivam. E tudo isso é muito amplo, é um conteúdo, é um conhecimento muito amplo. Não tem como a banca avaliar a totalidade do conteúdo, na qual você vai apresentar uma aula e a banca vai perceber que você domina totalmente o conteúdo. Não tem como, uma vez que o conteúdo ele é muito extenso. O que a gente faz? A gente faz um recorte no tema, a gente estabelece alguns objetivos, e são esses objetivos de forma clara e de forma objetiva que nós vamos apresentar à banca, certo? Então, a minha apresentação ela é mais importante do que aprender a totalidade do conteúdo, uma vez que nem sempre nós vamos dominar totalmente o conteúdo. Durante o sorteio do meu tema, que eram 10 temas, existiam 4 temas, eu não me recordo agora, mas um deles falava sobre a antropologia da educação física e outro falava sobre as leis que regem a educação física. Eram temas que para mim eram um tema muito complexo. Por quê? Porque eu não tinha tanta clareza dessas informações e iria ser um pouco complicado eu contextualizar essa informação. Quando caiu esse tema, que é um tema que eu já trabalho, que eu já vivencio na escola, foi muito mais tranquilo, fazendo com que eu apenas recortasse aquilo que eu queria falar e apresentar no meu tema. Então, você precisa estudar o seu tema, certo? Você precisa compreender os autores do seu tema, certo? E você precisa fazer uma boa apresentação daquilo que se quer alcançar, que são os objetivos. Não se preocupe em demonstrar para a banca que você domina totalmente o conteúdo. Porque às vezes, quando você quer apresentar tudo de forma mais ampla, de forma mais globalizada, acaba que o tempo é muito curto
e acaba que você não consegue mensurar e apresentar todas essas informações para a banca, tá legal? Então prefira sempre fazer uma boa apresentação do recorte do conteúdo, que são os objetivos que a gente vai estabelecer de forma bem objetiva, de forma bem direta, ao invés de tentar apresentar totalmente o conteúdo. Ah, mas o nome competição é de origem tal, surgiu tal, a partir da Grécia tal, a competição surgiu a partir dos Jogos Olímpicos não sei o que, com o objetivo de unificar as nações, e pá, então acaba que fica muito globalizado o tema, e um recorte ele vai facilitar, além da memorização da apresentação, o pessoal tem que memorizar a apresentação, vai facilitar a tua contextualização também. Ei, vem cá, deixa eu te dar um aviso bastante importante. Eu vou fazer o lançamento do meu primeiro curso sobre planejamento, onde eu vou ensinar você, querido professor, a planejar passo a passo, tudo alinhado de acordo com a BNCC, onde você vai aprender sobre ensino significativo, múltiplas inteligências e conseguir aplicar todo esse conhecimento na sua realidade educacional, onde você vai ter acesso a falar diretamente comigo, a tirar suas dúvidas e assim conseguir acessar esse curso que vai ser totalmente online da sua casa, através do seu celular, computador ou tablet. Para você ter acesso a esse grupo, eu já deixei na descrição desse vídeo o link online do meu site, onde você pode entrar no site, ter acesso ao grupo do WhatsApp, entrar nesse grupo do WhatsApp, tirar suas dúvidas e assim aprender passo a passo a fazer um planejamento de acordo com a BNCC e assim inovar em sala de aula. Beleza? Agora continua no vídeo. Imagina aí, você acabou de passar da sua prova objetiva, agora você vai para a prova didática. Uma nova situação, um novo recomeço, um novo local de prova, novas diretrizes, novos requisitos a serem obedecidos. Você já vai estar nervoso e ansioso no dia da sua prova. Você vai se deslocar até o polo, você vai precisar levar sua documentação, vai ter que ter lá a checagem todo aquele amparato, né? Que você vai precisar, a frequência e tal, enfim. E você constrói um plano de aula altamente complexo. Acontece. Muitas pessoas querem fazer um plano de aula para impressionar. Colocam várias informações, colocam vários autores, fazem todo uma contextualização muito ampla, muito globalizada, erram a conexão entre as competências e a habilidade, erram as competências com o ano letivo, acabam que não fazem a metodologia da forma que venha a alcançar as competências e habilidades e fica um caos o plano de aula. Por quê? Porque a pessoa fez um plano de aula muito complexo na tentativa de impressionar a banca. Não é assim que funciona. Produza, faça um plano de aula alcançável. Se eu vou para uma aula didática, nessa aula didática eu tenho 15 minutos de apresentação, será que é correto ou seria ideal eu colocar 10 objetivos em uma apresentação de 15 minutos? Será que o ideal seria eu utilizar 20 recursos, certo? Então a gente tem que analisar isso. Então o seu plano de aula precisa ser alcançável, de forma que você consiga, através daquilo que você estabeleceu, porque você que estabelece os objetivos, você constrói objetivos que sejam fáceis de ser alcançados, para que a sua apresentação possa ser objetiva e que sua apresentação possa ser compreendida com perfeição pela banca, certo? Sem muita vaidade, sem muito impressionismo, para que você, na hora da apresentação, você não venha se confundir. Porque você já vai estar ansioso, já vai estar estressado. Você precisa apenas minimizar esses efeitos sobre o seu corpo, sobre a sua mente e fazer uma boa apresentação. Todo mundo tem insegurança em determinado conteúdo. O mais importante é que você consiga esconder essa insegurança da banca. O que é insegurança? A insegurança é quando você não tem segurança total sobre algo, sobre alguma coisa ou sobre alguém, certo? Então acontece que, por exemplo, o tema que vai ser sorteado, existem aqueles temas que você tem uma maior afinidade, enquanto que outros não. Uma vez que você tem um tema, que você é sorteado, um tema que você não tem segurança, você vai se sentir inseguro, uma vez que você não domina aquela informação. Essa insegurança, ela pode ser visível pela banca, uma vez que se você não utilizar técnicas corretas, você não vai conseguir
é reter essa insegurança. Ao contrário, quando a gente tem um tema que a gente conhece, que a gente convive com ele, que a gente tem afinidade, a gente consegue fazer uma boa apresentação com bastante segurança. É por isso que os palestrantes, quando a gente vai para os congressos, a gente vê eles muito tranquilos. Por quê? Porque eles dominam aquele conteúdo. E mesmo que se eles não dominassem uma determinada conceituação, uma determinada informação, através das experiências que eles já desenvolveram ao longo do tempo, eles vão conseguir fazer com que a plateia não perceba. Do mesmo jeito a gente tem que fazer com a banca. A banca, ela está ali para te avaliar. E você, além de tentar controlar, digo tentar, porque nem sempre você vai conseguir, tentar controlar o nervosismo e a ansiedade, você não pode demonstrar para a banca insegurança. E a insegurança, ela sempre vai transpirar na hora que você vai gaguejar, com medo de receber uma pergunta, com medo da condenação de algum termo, do medo da cara fechada da banca, enfim. Então você não pode demonstrar insegurança. Você precisa, como eu falei no início do vídeo, fazer um recorte do tema e apresentar aquilo que você consegue dominar, aquela informação que você já tem memorizada. Não adianta você pegar um tema e tentar trabalhar ele de forma total. É mais importante pegar o tema, fazer um recorte do tema e estabelecer objetivos menores do que tentar falar tudo e não ter tempo, certo? Então essa dica é muito importante. Prefira um recorte do tema ao tema total, certo? Para que você possa utilizar dessa estratégia para você potencializar suas habilidades. Porque é o seguinte, independente do tema, competição e cooperação, diferença de atividade física e exercício físico, ginástica na escola, enfim, por mais que esses temas sejam temas globais, sempre haverá um termo ou um conceito mais fácil de ser apresentado por você. Porque você sempre vai ter um pouquinho daquela informação, por mais que seja mínima, mas esse conteúdo mínimo pode ser desenvolvido para fazer uma boa apresentação. Por mais nervoso que você esteja, tente se concentrar. Quando eu fui fazer a minha apresentação da prova didática, eu estava muito nervoso, certo? Mas eu sempre falava para mim, eu já faço isso há 7 anos. Por que eu vou ficar nervoso agora, na hora da prova didática? Eu não posso, eu já faço isso. Eu simplesmente vou implementar, colocar em prática aquilo que eu já faço todos os dias. Eu sou professor, vou fazer uma prova didática para professor. Então eu fui muito concentrado. Na hora que eu entrei na minha sala da apresentação, eu estava me tremendo, eu estava gaguejando, sabe? Porque eu estava muito ansioso, eu estava nervoso, eu tinha que entrar na sala, tinha que fazer a apresentação, tinha que me apresentar para a câmera, então foi toda uma questão. Só que depois que eu me apresentei, olá, meu nome é Davi Souza, eu sou professor de Educação Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre a conceituação do termo competição e do termo cooperação, onde nós vamos montar uma tabela, onde a gente vai fazer uma descrição dessas informações e fazer uma comparação através da utilização também de imagens, certo? Depois que eu falei isso, um pouco meio desengonçado no começo, respirei e tudo fluiu. Por quê? Porque eu controlei o meu nervosismo o máximo que eu podia. Eu só não consegui controlar foi realmente a letra, porque a letra ficou muito embaçada, ficou muito tremida, eu fiquei muito nervoso, mas deu tudo certo, porque eu estava muito concentrado e eu sabia ali que minha oralidade ia pesar na hora da apresentação. Tô nervoso, vou começar a puxar minha roupa, vou começar a me corrigir, certo? Vou começar a pedir desculpa. Me desculpa, acabei esquecendo, acabei me confundindo, perdão. Então, errou, durante a apresentação errou, respira fundo e continua a apresentação da onde você parou. Não precisa pedir a todo tempo perdão, desculpa, tentando se corrigir, certo? Simplesmente continua e faz. A banca, ela é composta por outros professores. E esses professores, eles vão avaliar a sua apresentação. Não o nível de nervosismo, a não ser que ele seja extremo, fazendo com que venha prejudicar a sua apresentação, e nem a totalidade do seu conteúdo, mas a sua apresentação do conteúdo, dos termos que você apresentou ali, que você defendeu. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o nosso próximo vídeo e valeu!